Olá, atiradores! Bem-vindos a mais um ChumboCast especial Roda Viva. E dessa vez trazemos aqui o Diego da Prime Guns, que é uma loja de armas de pressão muito legal. Eles têm muita arma de CO2, principalmente. Eu gosto muito do canal da Prime Guns, que o Diego faz muito teste de arma de CO2. Vocês sabem que eu sou fãzão de arma de CO2. O Diego vai falar um pouquinho da Prime Guns, que não é só CO2 que tem lá. Nós vamos conversar um pouquinho sobre tiro de pressão aqui hoje, sobre perfil do pessoal que é cliente da Prime Guns. E nós vamos falar sobre arma de CO2, vamos falar sobre PCP. Hoje aqui é um bate-papo divertido, leve e tranquilo sobre tiro de pressão. Diego, muito grato por ter aceitado o convite de estar nessa roda viva virtual aqui numa tarde abafada aqui. Vocês estão pensando que vocês estão no conforto de casa assistindo esse vídeo, mas agora são aí, quase 2h30 da tarde de uma tarde abafada. Aqui pelo menos está bem abafado. Diego, já vou começar te perguntando uma coisinha controversa. Vamos lá. Springer, PCP ou CO2? Qual que é o teu preferido? Mas se fosse falar assim, Diego, você só pode ter um tipo de arma, ou fogo. Vamos colocar o fogo, porque você também é cara. Então você tem Springer, PCP, CO2 ou fogo. Você só pode ter um tipo, atirar com um tipo pelo resto da tua vida. O que você escolheria? CO2. Mas isso daí é uma opinião pessoal, porque é polêmico, né? Somos dois. Eu também ficaria com a CO2. Cara, cada um tem um gosto e tal. Por que eu me habituei muito em armas de CO2? Eu nunca tive espaço para atirar, né? Um dia eu vou ter minha fazenda, meu sítio, aí eu vou ter 100 metros, 150 metros, e aí, sem dúvida, eu não vou conseguir largar uma PCP. Mas, por enquanto, né, como eu fui muito habituado em atirar até dentro de casa, num apartamento em São Paulo, eu acabei me habituando muito bem com o CO2, porque apesar de ser CAC, eu sempre utilizei muito mais as armas de CO2 pela viabilidade econômica, né, muito mais barato do que atirar com arma de fogo, e eu tinha mais opções. Então, eu me lembro lá em 2009, quando eu comecei a atirar, eu não tinha uma bereta, né, 9mm para poder atirar, treinar. Então, eu acabava recorrendo muito às armas de CO2 por serem mais acessíveis, né? Apesar de que naquela época era muito restrito, precisava ter CR e tal, né? Como eu era CAC, eu tinha acesso a essas armas e conseguia ter. Então, eu sou muito adepto do CO2, mas, né, reforçando, para mim é a realidade. Eu não estou falando que CO2 é melhor do que PCP ou melhor do que Springer, não existe isso. Não existe, dentro do tiro esportivo, não existe melhor ou pior. Existe o que melhor se adequa ao atirador, a pessoa interessada. No meu caso, de fato, acaba sendo CO2, porque eu sou fã das réplicas, né? Das pistolas, revólveres ou rifles, e acabei me adaptando muito bem a elas, apesar de gostar de atirar com tudo. Olha, então somos dois, cara. E é justamente pelo mesmo motivo que eu gosto das armas de CO2, que sabe o que eu me sinto quando eu atiro com uma arma de CO2? Com as armas de filme. Sim. Você já chegou a atirar com aquelas armas cenográficas que atiram blank? Sim, a Blank Gun. Eu cheguei a morar fora, eu tive umas. A Blank Gun, gente, é uma arma que ela dispara os cartuchinhos. Arma de festim, né? É uma arma de festim, que no Brasil é super controlada, é uma dificuldade. Mas em filmes você vê os caras atirando e ela pulando a munição, porque é uma Blank Gun. E é o tipo de. E CO2 é uma arma que você tem uma. E ela não é uma arma que destrói tudo, é uma arma para você curtir. Até porque ela não tem muita potência, não tem muita precisão. É uma arma que você curte, né? Sim, sim. O manuseio é muito legal, né? Porque é isso, você tem. Ou mesmo muitas armas têm uma réplica, são fabricadas pela própria fabricante de arma de fogo. Então a Glock tem projetos que ela trabalha com arma de CO2, a Beretta, a Smith Wesson. Você tem muitas marcas, né, renomadas e que produzem as armas de CO2 e você tem um manuseio delas extremamente similar, inclusive utilizadas em filme, né? Hoje em dia, por conta de segurança, esses acidentes que ocorreram lá em Hollywood, muitas armas Blank Guns e armas de fogo real, porque também é utilizada arma de fogo real, né, em filmagem, elas foram substituídas por armas de CO2, né? E são utilizadas. Você tem até filme que aparece, às vezes, uma arma com uma pontinha vermelha, um airsoft, alguma coisa assim, né? Além do custo ser menor. Então, de fato, você consegue ter o máximo do realismo, né? Um realismo, obviamente, não no recuo, mas dá para ter um realismo no manuseio incrível com essas armas. Pô, você sabe qual que é o meu sonho de consumo? Uma M1 Garand CO2. Você comentou isso no último vídeo e eu falei para você que eu ainda vou trazer essa arma para o Brasil.
Cara, quando você trouxer, eu já mando um rim para você já na caixinha de isopor. Cara, eu vejo umas, cara, é aquela história. Minha avó falava muito assim, é um dito antigo. Quando você olha com os olhos e lambe com a testa, né? Quando você não pode ter aquilo que você vê. Eu vejo aqueles vídeos daqueles caras. Ele tava até falando do canadense, que ele mudou agora a plataforma de vídeo dele e tal. Cara, você vê aqueles M1 Garand, você já viu umas no que tem nos Estados Unidos, que é aquelas metralhadoras japonesas de tripé, gente, de CO2, cara. Não, Tudo full metal, é uma coisa tem linda. tem uma empresa russa, desculpa me alongar um pouco, né? Mas tem uma empresa russa especializada em pegar armas de fogo da Segunda Guerra Mundial, armas de fogo, armas que foram fabricadas, muitas delas na China, na Ucrânia e tal, e eles convertem hoje para CO2. Então são armas perfeitas, armas históricas, e eles fazem uma adaptação do ferrolho, do cão, do magazine, tudo isso para ela se tornar uma arma, uma BB gun, né? E com uma energia ali de 3 joules, 2 joules, mas você tem de fato uma réplica. Uma réplica, não é nem réplica, é uma real mesmo. É uma arma de fogo, não readaptada para arma de fogo, porque eles modificam ela, mas a ponto de você ter uma arma absolutamente histórica. E sei lá se essa arma chegou a estar envolvida ou não numa guerra, né? Ou se é lote de fabricação que ficou lá, mas é incrível. Muito legal. Leonardo, faça a sua pergunta pro Diego. Eu tenho certeza que ele vai te perguntar por que a Prime Guns não vende armas de WRABF de qualidade Ultra Prime, aquelas de competition. Não. Eu ia perguntar uma coisa, mas ele já me destruiu a minha pergunta automaticamente quando ele respondeu a sua. Né? Então a culpa é do Charles, não se preocupa não, jogar a culpa do Charles, porque ele perguntou para você, respondeu CO2, aí eu ia perguntar para você sobre calibre, e obviamente isso já restringe o calibre bastante em cima do 4,5, né? Sim. Enfim, eu vou ter que trocar a pergunta, Charles, e agora? Não, mas se você quiser falar sobre calibre de CO2, que é uma das dúvidas mais comuns, o pessoal fica indignado de que a arma de CO2 ela é calibre ou 4,5 ou 6 milímetros, né? 6 milímetros de Airsoft, e a Rossi acabou adaptando 3 modelos para Airgun. Mas o pessoal pergunta muito, cara, o brasileiro ele precisa entender de que a arma de CO2 ela não é feita para ter potência, né? Sim. Ela é feita para você ter um uso. E aí um calibre 5,5, um calibre acima de 6 milímetros, você teria um desempenho tão ruim que a arma ela deixa. É melhor você ter uma arma decorativa, que é comum ter nos Estados Unidos, na Europa, são armas decorativas que não atiram nada, porque você atirar com uma arma, você vai ver o chumbinho cair a 2 metros do cano da arma, não faz o menor sentido, né? Mas eu acho que é um ponto, não sei se entrar muito na sua pergunta, mas isso é um ponto importante para levantar para o brasileiro. Com certeza. O brasileiro tem essa falta de senso, né, sobre calibre, não entende muito bem como que alguns têm alguns benefícios em relação a outros. Eu, por exemplo, sou fã do 4,5. Você, como um atirador de CO2, obviamente acaba caindo no 4,5, porque a grande maioria delas... Gosto até para PCP, até para umas mais fortes. Eu também, eu uso predominantemente, eu tenho 2 PCP 5,5, o resto tudo 4,5. Entendeu? E eu tenho só uma Spring 5,5. Então, na verdade, eu tenho 3 armas 5,5. O resto é tudo 4,5. E todo mundo... Eu tô com 14 hoje. 14 armas. Então, assim, é bastante 4,5. Eu gosto realmente do calibre. Eu ia te perguntar mais ligado ao seu gosto pelo calibre. Então, vou fazer diferente. Eu vou mudar um pouco a pergunta. Supondo que não existisse CO2, qual o seu calibre favorito e por quê? O calibre 5,5 ele acaba sendo um calibre universal, né? Então, querendo ou não, é onde a gente encontra mais variedade de chumbinho. Então, eu gosto do calibre 5,5 pela versatilidade. Você consegue ter armas extremamente precisas no 5,5, você consegue ter armas extremamente fortes, armas extremamente precisas. Assim, a qualidade do 5,5 ele é muito bom, porque, querendo ou não, o mundo inteiro ele adota o 5,5 como um tiro recreativo, né? E então eu acho que o 5,5, né, na ausência ali de um CO2, se a gente já está falando de armas Springers ou armas PCPs, basicamente o 5,5 ele acaba agradando muito mais exatamente pela versatilidade do projetil, né, do chumbo. Então agrada muito. Agora, tem que entender também a limitação da arma. Não adianta nada, tem brasileiro que quer o maior calibre independente da energia da arma. E aí você fala, pô, pegar uma carabina de chumbinho, né, uma de mola, uma carabina simples, bem de entrada, não faz muito sentido ela ser 5,5. 4,5 vai ter um desempenho melhor, né? Então tudo depende. Mas
Acho que o CO2, obrigatoriamente, ele tem que ser 4,5. Não tem muita discussão. Existe toda uma informação, né? Toda uma questão técnica e balística. Por que é 4,5 e não acima disso? Agora, na ausência do CO2, acho que o 5,5 não dá para abrir mão do 4,5, querendo ou não, cara. Eu falo que eu já revelei a minha preferência aqui, né? O 4,5 eu acho que é muito mais completo em todos os aspectos. Mas eu também gosto do 5,5. Eu achei interessante que você comentou, né, a questão do aspecto balístico, porque muita gente não tem essa consciência que abaixo de 7 joules, 9 joules para baixo, é muito difícil o 5,5 performar bem, né? Na verdade, fica muito pesado, né? O projetil fica muito pesado e aí a gente acaba não conseguindo um bom resultado, mas é bem legal. Quer dizer que então na PCP eu senti que você tem um certo favoritismo pelo 5,5. Não, depende. Aí que tá. Eu acho que são coisas diferentes. O cara que ele é um atirador esportivo, ele gosta de desafio, ele gosta de treinar, né, de fato, agrupamento, pontaria, o 4,5 faz mais sentido. Porque é um calibre mais desafiador do que o 5,5. É 1 milímetro de diferença. Não importa. Numa mosca ali a 50 metros, faz toda a diferença esse 1 milímetro. Então, eu acho que o 4,5 ele é um calibre mais desafiador, por isso que eu gosto dele. Então, quando você está tirando, você quer se desafiar. Agora, de fato, o 5,5 ele é um calibre que ele já começa a partir tanto para o tiro recreativo ou esportivo, não para o tiro olímpico, mas também para caça, que é muito comum na Europa, nos Estados Unidos, você ter abate de pragas urbanas ou de pragas agrícolas, e aí você precisa ter um calibre com um pouco mais de impacto. Aí o 5,5 ele faz mais sentido. Então, assim, para PCP eu prefiro 5,5? Não, porque a única que eu tenho aqui, para falar a verdade, só tenho uma PCP, é 4,5, que é uma M25, né? Mas porque eu não quero muito saber da força, eu não quero saber do desempenho, eu quero saber de olhar, acertar e ir cada vez melhor. Então eu prefiro o 4,5. Agora, isso varia da aplicação. O que é bom para mim pode não ser bom para o Rondon, pode não ser bom para a Ivanilda, enfim, cada um é cada um, né? É por isso que eu te perguntei o seu gosto. Entendeu? Falando na Ivanilda. Um prazer. Ivanilda. É engraçado, né? Lógico, eu fiz uma colinha, o Charles matou uma. Leonardo, ainda bem que o Charles mudou e me colocou no Rondon, porque não ia ter. Ia acabar com a linha. Ia acabar com a linha dela. A minha não ia existir, Ivanildo. A minha é muito específica. Eu já até sei qual vai ser a pergunta do Rondon. Vai ser uma pergunta baba-ovo. Vocês vão ver. Vai lá, Ivanilda, qual a tua pergunta? Não existe, né? Eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado, universo feminino no tiro. Então, assim, você tá... Eu estudei um pouquinho sobre a sua loja, sobre a empresa. Eu venho aqui, meu esposo atira já há mais de 10 anos, eu tenho pouco tempo que eu atiro, né? O pessoal sabe que eu tenho pouquinho tempo e estou, como se diz, a cada dia mais apaixonada e me envolvendo mais com o esporte. Por enquanto, ainda 4,5, não tem calibre melhor. Sou apaixonada por em pé, mira aberta. E fala um pouco do nosso público, nós mulheres. Como que é o público feminino para você como lojista? Entendeu? Foi até engraçado aqui. Eu nunca fiz uma compra direta. Normalmente a gente escolhe junto, meu esposo que faz essa compra. Mas ali na hora de ver um pouco, estudar um pouco qual carabina vai comprar, a gente ainda diz o seguinte: entrou, não sai mais. Então, por isso a gente toma uma decisão muito certa do que a gente vai adquirir. Como que é o público feminino nas lojas? Fala um pouco aí para o pessoal. Elas estão crescendo mais ou ainda continua assim um pouco, quem atira com o esposa que fica à frente? E como é para você enxergar porque tem muito isso. Como é que você enxergar esse crescimento feminino no tiro de pressão? Certo. A pergunta é ótima, porque existe uma restrição social para as mulheres entrarem no tiro esportivo hoje. Eu tô fechando os relatórios anuais agora de 2023 e tal, né? Ainda não consegui analisar todos os dados, mas eu tenho uma percepção minha de que já houve mais clientes mulheres na Prime Guns do que a gente teve no ano passado.
Então, assim, não sei, eu preciso de fato olhar, porque eu faço relatórios, estatísticas, tal, para a gente poder ter uma noção, mas eu percebo que há uns 2, 3 anos atrás, o público feminino era um pouco maior. Ele ainda sempre foi minoria, né? E existem vários motivos para que as mulheres elas sejam minorias no tiro, porque ele é um ambiente extremamente machista. Muita mulher, ela não quer, né, às vezes, estar no ambiente por um próprio preconceito dela falar, pô, mas eu vou lá, um monte de homem, não vou me sentir à vontade, vão olhar para mim, e fica um pouco restritivo. Então, eu acho que as mulheres, muitas mulheres têm vontade, eu conheço muita mulher que tem curiosidade de atirar, tem vontade de aprender, mas às vezes elas não se sentem confortáveis com o ambiente do tiro esportivo, né? Eu converso bastante com a Juliana Trovão, que ela é uma instrutora de tiro, é uma mulher incrível, né? Ela é instrutora de tiro credenciada pela PF e tal, e ela faz muito curso voltado para a mulher, e ela me passa essa percepção, ela fala, nossa, às vezes é muito difícil, né? Eu tento fechar grupo de mulheres, e aí a gente tenta conversar com as esposas dos atiradores tal, e tentar quebrar um pouco esse tabu do tiro esportivo, mostrar para elas que não é nada violento, que não é nada agressivo, que o ambiente ele é um ambiente muitas vezes familiar, né? Existem locais, às vezes a mulher ela vai num clube e a experiência dela não é boa, enfim, como em qualquer lugar do mundo, né? A gente sabe que fica mais difícil da mulher ela se introduzir num ramo onde ela é puxada por um homem e não necessariamente por outras mulheres, né? Então, eu acho que o que precisamos mesmo é fazer um trabalho com as mulheres atiradoras. Existem muitas mulheres no Brasil que atiram, né? Seja de forma recreativa, seja de forma profissional, seja de forma defensiva. Então, eu acho que a gente precisava promover muito mais o trabalho em cima das mulheres, partindo das mulheres, né? Porque quando eu faço campanha, quando eu faço um vídeo, qualquer coisa, eu não estou falando ali, para você, homem, e coisa assim. Não, uma arma de mulher, uma arma de homem. Cara, arma, carro, casa, seja lá o hobby que a pessoa tenha, ela é unissex, não existe posição, né? A gente tem mulheres que atiram, que vêm na nossa loja, compram um chumbinho, tal, não sei o quê, mas infelizmente não é a quantidade que eu acho que seria legal. A minha esposa mesmo, ela tira, mas ela está muito tempo afastada do tiro, né? Ela vai muito ocasionalmente, às vezes eu tento incentivar ela, vamos, tal, não sei o quê, mas, né, enfim, às vezes ela não tá lá, ou falta um pouco daquelas, né, pô, vou lá com as minhas amigas, também acho que pode rolar isso, né? Mas eu não vejo como um crescimento, pelo menos perceptivo, tá? Eu não tenho dados para passar aqui estatísticos se houve um aumento ou uma redução de mulheres no tiro esportivo, mas a minha percepção é que isso não aumentou e talvez tende até a cair um pouco mais aí num futuro próximo. O que eu espero que eu esteja errado, tá? Eu espero porque o tiro esportivo ele precisa de representatividade. E para a gente ter representatividade, a gente precisa, respeitando toda a legislação, ter homem, mulheres, jovens, eu não vou citar crianças, porque, né, é uma margem muito grande, mas termos jovens, a gente precisa ter essa cultura e aprimorar um pouco mais o tiro esportivo com todos. Com certeza, Chaco, me permite rapidinho. Vai lá. Eu tive recentemente na minha família e nós tínhamos presenteado meu pai com uma carabina. Meu pai, obviamente, do interior, não sabe, né? Tá aquela limpeza. E, por incrível que pareça, eu fui dar uma geral na carabina dele ali externamente e tudo. E eu tive que fazer no quarto, porque é onde exatamente prega isso, né? Na família, somente eu e meu pai gostamos. Então, assim, você está vencendo uma barreira. E esse trabalho, né, que o Charles faz aqui, nós temos, né, o Leonardo, o Rondon, que está sempre presente, incentivando. Você, como comerciante, incentivando também, que não tem o rótulo, né, homem ou mulher. E isso aí realmente tem que ser mais divulgado, mais trabalhado. Demorei muito a me aproximar do tiro, foi muita persistência, né, do meu esposo. E vou te dizer que é algo, depois que você entra, você se apaixona e não tem como mais sair. Não, então, não tem mesmo. E eu vejo também, assim, as mulheres, eu não sei se existe isso, né, talvez
a sua opinião, Ivanildo, seja até mais importante. Algumas mulheres, elas têm um zelo pela segurança um pouco maior. Então, muitas elas ficam preocupadas na questão da periculosidade que uma arma representa e coisa assim. Mas eu vejo muitas mulheres atiradoras falam, cara, independente de eu ser mulher ou homem, a gente tem que... Né, se meu marido atira, eu tenho que minimamente saber manusear uma arma numa eventual situação. Não necessariamente numa eventual situação de defesa pessoal, mas numa situação, sabe? Se tá qualquer coisa, a arma aparece, ou não sei o que, ela tem que pegar, saber manusear com segurança, e eu acho que isso deve ser muito difundido. Aqui na nossa empresa, metade da nossa equipe é mulher, né? Então a gente tem uma vendedora mulher, a gente tem administrativo mulher, a gente tem várias mulheres, né? Quem cuida da nossa tecnologia do site é uma mulher. Então nós trabalhamos, eu faço questão, né, de trabalhar com mulher, porque eu me nego a acreditar de que a arma seja restrita para homens. Me nego. E nós, mulheres, quando dedicamos, talvez fique um pouquinho melhor do que os homens também, né? Talvez. Com certeza. Eu sempre falo que mulher, quando aprende a atirar, cara, sai de perto, porque, a mulher atira muito melhor que o homem. Vocês têm uma estabilidade muito melhor para tiro. Isso é fato. Rondon! Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu conheci a loja Prime Guns pessoalmente, gostei muito. Eu que já morei na Europa, morei nos Estados Unidos, que tem lojas que tem uma quantidade de volume e de opções bem maiores do que as lojas do Brasil. Aqui no Brasil, eu nunca tinha visto uma loja com uma variedade tão grande quanto a da Prime Guns. Quem está assistindo esse vídeo e tiver condição de visitar lá, visite, que com certeza vocês vão sair de lá com uma arma adquirida, porque é fantástico. E outra coisa, reforçando o que o Diego acabou de dizer, foi essa vendedora mulher que me atendeu lá, me atendeu muito bem, demonstrou que realmente conhece dos produtos, que conhece do tiro. Então, só parabéns para você, ô Diego. Agora, Diego... O Pix já caiu, tá? Já depositei ali. Tá certo. Diego, a pergunta não é para o Diego, é para a loja Prime Guns. Foi falado aí que realmente vocês vendem armas de propulsão de mola, de gaz-ram, de PCP, de CO2. Então a minha pergunta é, qual é o modelo, o calibre e o tipo de propulsão da arma que mais vende? Ou seja, aquela que você pode ter certeza que você vai pegar lá no distribuidor, que ela vai vender, que ela vai sair como água. Por favor. Olha, eu não vou dizer que é a que mais vende, porque ela é uma das mais caras também. Mas existem dois modelos que, assim, eu sou aficionado e quando o cliente chega, né, disposto a ter uma arma boa, tal, né, principalmente CO2, eu ofereço para ele dois modelos, que é a Sig Sauer M17, que eu sou apaixonado, acho que é uma arma absolutamente completa, e a Glock 17 geração 5 de chumbinho. Né, as duas são armas de chumbinho. Eu acho que agrupa muito bem a questão do realismo, desempenho, agrupamento e tal, só que são armas caras, eu confesso. Infelizmente no Brasil, até as carabininhas baratinhas não são baratas, né? Elas são de entrada, mas muitas vezes são bem caras. É difícil dizer assim, o que mais vende, né? Eu cheguei a comentar com vocês já que lá no passado a C11 era a pistola mais vendida do Brasil, por ser a mais barata, né? Então existe uma sazonalidade de venda. Então, quando a gente recebeu a última leva de Umarex, na primeira leva de Umarex no Brasil, a gente acabou virando embaixador da marca no Brasil, da Umarex. A gente fez um trabalho junto com a empresa na Alemanha, fez um trabalho de divulgação, porque são produtos caros, licenciados, e de fato elas dominaram ali o topo de venda, né? Porque são armas realistas, aquele atirador crítico, geralmente o cara é CAC, e ele quer uma arma de pressão para poder fazer um treino ou para coleção, então isso acaba vendendo. Numa forma geral, as mais baratas, elas acabam vendendo muito, né? Então, hoje a gente tem modelos, né? Pistola Glock 17 da QGK, C11 ainda é uma pistola que vende muito. Agora, a G11, que foi um lançamento do ano passado da Rossi, ela é uma pistola que é uma réplica da Glock 19 ou da Glock G25, né? A mesma plataforma. Ela vende muito, é uma arma simples, de um preço agregado legal, né? Abaixo de R$1.000. Mas, cara, com a variedade que a gente tem hoje, a gente tem o maior catálogo do Brasil em armas de pressão, tá? Assim, eu não quero ser arrogante, né? Mas assim, a gente trabalha com todos os fornecedores,
trabalha com toda a linha de todos os fornecedores. Alguns produtos não vêm exclusivo para nós, mas quando chega a gente pede lá e acaba vindo tudo. Então a gente acaba se diferenciando um pouco em relação a essa questão de CO2, por ter todo o catálogo do Brasil e mais um pouco, né? Então é muito difícil a gente mensurar qual que vende mais, tal, porque às vezes esse mês a que vendeu mais foi a G11, no outro mês foi uma 1911 da Sig Sauer. Então é muito... Cara, não existe uma resposta correta para isso. Mas, de fato, as que eu gosto de vender, né, o cara que ele chega procurando uma arma de CO2, eu acabo indicando para ele, na verdade a gente sempre dá opção. Eu falo, olha, eu tenho essa daqui que é mais barata. É boa, senão eu não venderia. Eu me recuso a vender arma que eu não gosto, tá? Arma que eu acho que o custo-benefício é ruim. Me recuso mesmo. Então eu falo, olha, essa arma é boa, a mais barata, custo-benefício ok, a gente tem essa intermediária, já é toda de metal, peso tal, e a gente tem aqui essa linha de armas realistas, né? Então tem a PFAM-9B. A PFAM-9B é uma réplica da Taurus PT-99, e ela foi muito vendida durante muitos anos, tal. Ela tem full alto, full blowback, full metal, uma arma bem completa. Ela também acaba sempre entrando ali no ranking das que mais vendem, mas é muito sazonal. A gente mostra essas opções para o cliente e o cliente não é obrigado a gastar R$3.000 uma arma. Se ele quiser gastar 400, ele compra uma arma de CO2, né? Eu acho que isso que é importante. Então, não tem um número. Deixa eu fazer uma pergunta, Charles. Posso Pode? Depois de mim. Obedece a ordem. Segura aí. É que eu queria pegar dessas armas vendidas. Então vai. Eu cedo, eu troco com você, vai. Não, é só um ganchozinho. E das carabinas de CO2? As carabinas CO2, como elas possuem muito pouca variedade no Brasil, é muito fácil dizer qual vende mais, né? Porque, na verdade, elas intercalam. Quais são as carabinas, tá? Porque daí tem rifles de CO2, que daí são réplicas, eu acho que elas entram numa outra categoria. Existem basicamente 2 modelos de carabina CO2 no Brasil, que é a CR600, que para mim é uma das melhores carabinas CO2 existentes no mundo, e existe a Crossman 1077. A Crossman 1077, ela tem um outro apelo, é semiautomática, tá? Uma arma um pouco inferior à qualidade de tiro. Então a CR600 é a carabina mais fácil de CO2 de vender. Porque o cara e a CP2, você não põe nessa lista? A CP2 eu coloco. É que como ela é uma híbrida, às vezes tem cliente que compra só na função pistola e tal. A CP2 eu venho porque a CP2 ela é basicamente a CR600 em polímero, né? Então ela muda, tá? Mas o comprimento do cano, magazine, força, joule, são muito similares. Mas a CR600 ela tem um apelo que, por ser madeira e por parecer mais com uma carabina mesmo. Então, assim, o cliente chega, eu queria uma carabina em CO2. Se eu tenho a CR600, eu falo, tá aqui. A carabina que você está procurando é essa, porque qualidade de tiro dela, custo-benefício, excelente, né? A CP2, às vezes, ela fica ali no mesmo preço da CR900, mas por ela ser polímero, um design um pouco mais fujona do padrão carabina, então tem cliente que já não agrada tanto, ou tem cliente que gosta exatamente por isso, né? Eu acho que o importante é você ter as opções, o máximo de opções. A XICO era uma que vendia bem quando tinha, né? Eu parei de trabalhar com ela. A XS60C. Isso. Eu parei de trabalhar com ela, apesar de ser uma carabina muito boa, tive meus problemas, eu achei que o Brasil não... né? Enfim, parte de peças, tudo isso faltava um pouco aqui no Brasil, então eu prefiro não vender porque eu perdi um pouco a confiança nela. É uma carabina excelente, mas ela tem que voltar para o Brasil, ela ser vendida no Brasil com uma rede de suporte por trás, porque ninguém quer perder uma carabina, né? Pô, esqueceu, deu vazamento, e aí perdeu o produto porque não tem peça. E as argentinas, por exemplo, as Mendoza de CO2, tem muita marca argentina de CO2 muito boa aqui para cá. Cara, eu não estou muito familiarizado. Eu sei que tem. A Argentina, ela é historicamente uma produtora de armas, né, de forma geral. A caça é muito difundida lá, o tiro esportivo. Agora, se não vem para o Brasil, pode ser 2 motivos. Ou uma negociação comercial muito ruim entre... geralmente são os fornecedores lá na Argentina, não sei se eles não têm qualquer incentivo de vender para o Brasil, acaba não vindo. Ou se o mercado nacional ele supre a demanda que eles têm de produção, que é um caso. Muitas vezes eles falam, não vou nem pensar em exportar, porque a demanda nacional já supre isso e a gente não vai aumentar a linha de produção. Eles não querem despachar isso para Taiwan, para a China, para não perder qualidade. Eu, depois de muito tempo, consegui uma Shark de CO2, rapaz.
Que coisa. Tubarão mesmo, né? Opa, mas vamos lá. Ô, Diego, estamos falando em arma de CO2. Muitas opções, tem muita coisa muito boa aí pelo mundo. Tem desde réplicas quase perfeitas até alguns modelos que rivalizam até com PCPs em determinadas situações. Tem modelos mais baratos, tem modelos mais caros. Nos Estados Unidos tem-se uma cultura de arma de CO2 muito grande. Na Europa se usa bastante. Por que no Brasil ainda continua sendo nicho? Associação. Será que... Oi? É a pura associação ao Airsoft. O pessoal acha que a arma de CO2 é arma de Airsoft no Brasil. Que ela não tem qualidade de tiro, né? É uma besteira. Assim, eu recebo milhares de clientes, atendo milhares de clientes todos os dias e muitos deles falam, não, mas essa de Airsoft é aquela fraquinha de bolinha de plástico, aí você tem que explicar, não. Aqui a gente está falando de, se for pistolas, tal, a gente está falando de arma de 4 joules, que é 4 vezes mais do que um Airsoft. Se for carabina, a gente tem armas de 12 joules, 13 joules, que é muito acima do permitido na maioria dos países da Europa e da Ásia, né? Então a gente tem arma de qualidade. Mas eu acho que o CO2, por ele ter tido uma restrição no Brasil durante muitos anos, ele não foi difundido, né? Então agora o brasileiro está começando a aprender. Tem gente que até hoje chega na loja e fala, mas essa arma não é proibida? Não, não é proibida. Pô, mas ela é assim, tão realista? Você fala, mas não é proibida. Ela é permitida, acima de maior de 18 anos, tal. E aí as pessoas muitas vezes não compram porque acham ainda, pô, mas eu preciso de porte para comprar ela. Nem existe, né? O termo porte para arma de pressão não existe. Pode ser que surjam qualquer outro tipo de regulamentação, mas não o termo porte. E as pessoas, então, desconhecem tanto a legislação como a variedade, desempenho e benefícios das armas CO2, né? Vai lá, Leonardo. Vamos lá. Eu tô curtindo essa conversa de CO2, por incrível que pareça. Não é só de CO2 que a gente vive. Se quiser falar de PCP, de mola... Também... Não, é porque assim, PCP e mola é muito minha praia, mas CO2 não. CO2 é uma coisa que eu brinco muito pouco. Eu tive pouquíssimas armas de CO2 na minha vida, né? As mais divertidas que eu tive foi a PT-85 da Gamo, que eu adorava ficar metralhando com elas, né? Eu gastava um cilindrinho de CO2 em 10 segundos, né? Ô, Leonardo, eu não vou te falar nada, não. Mas eu tô com uma AK-47 de CO2 com full alto para fazer review. AK-1 da Crossman? Oi? AK-1 da Crossman? Acho que é. Então, rapaz, você já tirou com se você nunca tirou com um rifle de CO2 com full alto, cara, você não sabe o que é. Você pega um alvo grande. CO2 é para alvo grande. Sim, CO2 é para alvo grande. Você põe um alvo grande, meu amigo, você metralha aquilo ali. Cara, é muito bom. Porque assim, o meu mundo de CO2 se resume em 2 grandes momentos, né? Lá atrás, eu tive contato com as CO2 olímpicas, porque as primeiras armas olímpicas, depois das molas, quando a gente saiu das FEM 300 da vida, né, a gente foi para o mundo do CO2. O CO2 foi o estágio intermediário entre as carabinas olímpicas de mola e as carabinas olímpicas PCP, que são dominantes no mercado hoje. Durou muito pouco tempo. Esse intervalo entre CO2 e PCP aí foi uns 4 ou 5 anos que as CO2 entraram nesse mundo. Não, mas não tem nada a ver, cara. É outro. E hoje o mundo. Por isso que eu falo que são 2 momentos. Esse foi meu primeiro contato com CO2, que é um CO2, cara, armas de CO2 de altíssima precisão, principalmente pistolas. Eu era do mundo da pistola de ar. As pistolas de ar comprimido tiveram uma fase CO2 muito forte. Sim. E aí depois eu fui ter contato de novo. Faz o quê? Uns 4 ou 5 anos. Com esse mundo das CO2 que precisa de alvo grande, que o Charles falou, com PT-85 da vida, com essas armas que é mais para um estilo de diversão, né? E aí, eu te pergunto uma coisa, eu queria exatamente te questionar isso. Você percebe, você que está aí mais nesse mundo do CO2, que gosta, que tem esse público também muito voltado para o CO2, você percebe que o CO2, ele é mais usado para fins de entretenimento, treinamento? E como você vê isso?
Porque eu sei que CO2 também tem muita gente que usa para treinamento. Eu nunca utilizei, mas eu sei que tem gente que usa para substituir o tiro de fogo em treinamento, tipo IPC, essas coisas. Aqui no Brasil não tanto, que o pessoal tem um pouco de preconceito, mas lá fora eu sei que é muito comum. Então, assim, queria que você me contasse um pouco qual é o principal uso que você tem visto para o CO2 hoje em dia, no seu público, no seu próprio uso, com a sua experiência, onde você vê os grandes potenciais para esse tipo de arma. Certo. Voltando lá à conversa do começo, né? Na primeira pergunta, eu acabei sendo introduzido às armas de CO2, porque assim, eu me lembro que eu tirei meu CR, eu comecei a tirar em 2009, em 2010 eu tirei meu CR e, mano, qualquer arma era impossível, assim, é caro até hoje, né? Mas assim, eu comprei uma Glock G25 e aí, quando eu comecei a atirar, em 2009, eu ainda não tinha, o processo CR demorava 1 ano e meio para sair, aquisição de arma mais 1 ano, eu demorei 3 anos para ter minha primeira arma. E aí eu comecei a atirar com arma de CO2, porque eu já tinha o CR, né? Na hora que saiu o CR, eu comecei a comprar arma de CO2. Porque eu gostava, eu falava, cara, não posso ter uma arma de fogo ainda, vou comprar aqui uma arma de CO2. E comprava umas armas nada realistas, umas armas, por exemplo, uma Gamo PT-85, uma 1911 sem blowback, uma Colt e tal. E eu comecei a atirar eu tinha gosto. Eu ia para o sítio, atirava em casa. Então eu tinha muito gosto por atirar e eu gosto de atirar qualquer coisa. Você fala, vamos atirar de arco e flecha? Vamos. Vamos atirar de zarabatana? Vamos. Vamos atirar com arma de fogo? Vamos. Eu gosto de atirar, né? Então, para mim, não tem essa de mas essa arma eu não atiro. Te entendo perfeitamente. Ô, Leonardo, qualquer arma europeia de primeira linha topa. Steyr. Cara, eu atiro até de sling, Charles. Até caninho de PVC com bexiga e feijão, atiro também, cara. O negócio é se desafiar, né? Eu gosto. E aí eu atirava muito com arma de pressão. E eu comecei a ver que me ajudava bastante. Eu atirava e, pô, eu gostava. Ficava lá treinando empunhadura e tal. E aí eu atirava com arma de fogo em paralelo. Aí eu falava, pô, eu não preciso tirar só de arma de fogo mesmo, porque é caro. Então o que eu vejo no uso de arma de CO2? Quando a gente fala de arma de CO2, réplicas. Porque existem, por exemplo, você pode comprar uma CP1, que é uma arma lá da Snow Peak, que é uma arma simples, é uma arma de chumbinho, de CO2, e você pode ser introduzido ao tiro olímpico com uma arma dessa, custando R$ 1.300. Ela não é uma réplica, ela não é uma arma tática, ela não é nada disso. Ela é uma arma semi-olímpica, numa qualidade ok pelo preço, que vai te introduzir para o tiro. Então o CO2 ele é versátil, né? Você quer entrar para o tiro esportivo com CO2? Você pode, seja um tiro olímpico, se você comprar uma arma semi-olímpica ou uma arma de empunhadura única, sei lá, você pode. Se você quiser usar ela em paralelo a uma arma de fogo, você pode. Eu quero uma arma de CO2 porque ela é uma réplica perfeita, eu não quero nem atirar. Só quero ter uma Beretta M9A3. Ok, você pode comprar também. É uma réplica bem feita, cara, você não precisa usar para atirar. Tem um monte de gente... Eu tenho uma arma de fogo que eu não uso. Eu falo, não, tá aqui guardada e eu não quero usar nunca, né? Eu tenho um xodó por ela e não uso as outras. Então, eu acho que a arma de CO2, você tem versatilidade, né? Em modelos, opções, variedade, réplicas ou não réplicas. Diversão, né? Nos Estados Unidos se usa muito arma de CO2, pode ser airsoft ou airgun, né? Ela pode ser utilizada em treinamento, então as polícias fazem treinamento, incursão, né, com essas armas, tal, armas de paintball também, que é uma coisa que tende a aumentar, apesar do paintball ter morrido, ele vai voltar como armas de CO2 mega realistas, e também para a questão de plinking, né, que é o quê? Cara, atirar em latinha. Não serve para mais nada. É isso aqui que você quer. Sabe a Sig Sauer MCX? Uhum. Ela tem ela dispara chumbinho. Sim. E ela, interno ela tem um magazine, mas dentro desse magazine é uma como é que chama? É uma cinta, é uma esteira, é uma cinta de chumbos. Se não me engano, acho que é 30 ou 50 chumbos. 30 chumbinhos. Inclusive, ela tá para chegar de volta no Brasil, hein? Fizemos um bom trabalho. Cara, e ela é do tipo de arma que faz isso aqui. Quer ver, Leonardo? Ó, que você tem que fazer uma hora para você ser feliz, ó. Ô, Charles, mas você tá falando da MCX, você tem que ver a Virtus que vai chegar da SIG. Eu brincava muito, Charles. Eu brincava com a PT-85. Eu tinha 2 PT-85. Uhum. Eu tinha uma preta e uma Desert. Eu ficava com as duas mãos, pá, 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 e eu ficava explodindo tudo que tinha na minha frente.
Não, assim, eu sei o que é esse tipo de diversão. E, por exemplo, a PT-85 ela é uma arma com cano raiado, tem 4 gelos de energia. Você utilizando um chumbo bom, eu tô falando de agrupamento de 10 metros, você vai fazer ali 2 centímetros de agrupamento com ela. É uma arma boa. Você não vai fazer milagre, mas 10 metros ali e tal, você que treinar bem, com o chumbo correto, cara, você vai trabalhar um bom agrupamento com ela. Diferente de arma de esfera de aço. Você não vai ter um agrupamento de... Não, arma de esfera de aço não agrupa. Diferente. A proposta é outra. E tá chegando a Virtus CO2? Tá chegando a Virtus PCP. E você sabe que essa história, por exemplo, a Sig Sauer, eu uso muito de exemplo dela. A Sig Sauer licenciava armas com KWC, com vários fabricantes, né? Com a Gamo, licenciava armas, réplicas dela. Aí ela olhou e o exército americano, quando fechou o contrato com a Sig, eles pediram para a Sig desenvolver uma linha das armas que seriam utilizadas por eles para fazer armas de pressão, para treinamento. Então, assim, a Sig olhou e falou, opa, e aí eles começaram. A MCX foi uma delas. Eles produziram para treinamento das polícias. Ela, inclusive, ela é 1 por 1, o peso é de uma arma real, ela é uma arma de... A capacidade delas, eles que desenvolveram esse sistema de esteira, capacidade para 30, então eles têm modelo P320, P226, armas utilizadas militarmente, eles fizeram essas réplicas em CO2 para fazer um treino de forma mais econômica. O cara ele vai treinar empunhadura, peso, hábito com ela. Né? O FBI faz isso. Você entra na academia lá da FBI, esqueci o nome lá. Os caras já te dão uma réplica, né? Uma Blue Gun, e fala, tá aqui, você não tira ela da cintura nunca mais. Você tem que se acostumar com o peso dessa arma. E aí, por isso que muitas fabricantes de arma de fogo produzem réplicas, escalam para 1, peso 1 para 1. Bem legal. E você sabia, eu vou te contar uma curiosidade, não sei se você sabe. Eu tenho uma S200 da Air Arms, que é uma arma que eu acho fabulosa, não vendo por dinheiro nenhum nesse mundo. E se não sei se você sabe, essa arma era uma arma de CO2 originalmente. O projeto original dela era de uma arma olímpica de CO2, fabricada no leste europeu, que depois foi convertida para PCP, pela CZ e pela Air Arms, para ser vendida como PCP, como uma arma para uso geral aí de coisas. Se você usa essa arma, você vai perceber que ela tem inclusive características de equilíbrio e tudo mais dessas armas olímpicas mais antigas. Sim. Então ela é muito boa. O cano match grade da CZ, martelada a frio. Entendeu? Não, arma diferente. Pode falar. Ivanilda, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma 600, eu chamo ela de Seizinha. É muito bom. Não gosto de atirar com magazine. Então, quando a gente vai no sítio, que eu não vou para treinar, né? Meu foco a princípio era papel 10 metros, câmera aberta, e agora eu vou passar a treinar 25 metros. Ela é diversão garantida. Mas eu vou, como se diz, vou mudar um pouquinho. Como eu sou a iniciante aqui, eu queria que você falasse um pouquinho do início da sua loja. Por que você criou? Qual foi a necessidade? Você viu um pouco assim do que você pretendia ter e era difícil acesso? Estudo geral, do público geral, em busca, né, de material, de produto, de acesso, de variedade. Conta um pouquinho, assim, fugindo aqui, né, de tudo que a gente viu agora. Como que surgiu a loja? Como foi para você o nascimento dela? Tá, essa história, na verdade, ela é um pouco longa, porque é quase impossível resumir. Né? Foram vários fatores na minha vida que me influenciaram a montar uma loja. Nunca nem me via trabalhando. Eu sou chefe de cozinha de formação e biólogo. Então, caí de paraquedas nesse ramo. Ivanilda também é chefe de cozinha. É mesmo? Olha, ó. E Sushi Woman. Eu cozinho bem. Eu tô atuando como Sushi Woman. Ah, boa. Ele é profissional. Eu sei fazer bem. Não sou muito bom nisso. Mas vamos lá. Eu, quando comecei a atirar em 2009, né, exatamente por ter caído na graça do CO2 e gostado, e via as réplicas e tal, tinha a limitação legal, né, que era extremamente restrito a arma de CO2, tinha que apostilar no CR, era um saco, e gostava de arma de fogo, de tiro. Mas eu não encontrava, eu olhava na internet modelos lá fora, que eu falava, pô, por que não tem no Brasil? E não tem no Brasil e tal. E aí eu comecei a montar um plano de negócio para importar algumas armas de pressão. Né, de airsoft, airgun, tudo, paintball.
E aí eu comecei, só que importar no Brasil é um desafio absurdo, né? Nossa carga tributária, nosso emaranhado tributário, ele não é, e legal também, né? Para as armas é extremamente restritivo, e lá, há 15 anos atrás, era mais ainda. Mais ainda. Então, comecei a pesquisar, levantar tal, e tinha aquela dificuldade. Então, eu comecei a participar de vários eventos. Eu ia para a SHOT Show em Las Vegas, eu ia para o IVA na Alemanha. Falei, eu preciso entender o mercado lá fora para ver o que eu posso trabalhar no Brasil. E nisso eu percebia que tinham muitas boas lojas no Brasil, né? Eu não sou o pioneiro nisso. Eu sou uma das últimas lojas a chegar no Brasil, né? E aí você tinham várias lojas de referência antigas, Mundo da Carabina, Loja da Carabina, Venture Shop, QG Airsoft, camuflagem. E eu olhava para eles e falava, cara, mas falta variedade. E eu também via que muitas lojas menores, às vezes tinha uma variedade, não sei se importavam direto, se era Paraguai e tal, mas era difícil, e às vezes a credibilidade da loja me deixava um pouco desconfortável de comprar. E aí eu tive a ideia de criar um marketplace do tiro esportivo, né? O que é um marketplace? É uma plataforma onde você reúne diversos lojistas, diversos vendedores, como um shopping. E aí eu comecei a conversar com algumas lojas, né? Montei, chamava Mercado Aventura, então criei ali um marketplace onde eu cheguei a trabalhar em parceria com a Despropio, com várias lojas, né? E essas lojas anunciavam dentro da plataforma, então a gente recebia o pagamento, fazia intermediação exatamente como é o Mercado Livre. O Mercado Livre proibia, né, armas de pressão até 2017, até 2018. Até 2018 o Mercado Livre proibia, né, arma de pressão, tiro esportivo, na plataforma deles, então foi uma boa oportunidade, um nicho que eu achei. Comecei a criar, assim que o Mercado Livre abriu as portas para o tiro esportivo, obviamente que eu me lasquei, né? A gente não tinha mais espaço, não tinha muito competir com o Mercado Livre. E aí eu acabei vendendo a tecnologia que eu tinha criado para uma outra empresa que queria fazer marketplace de outra coisa, nada a ver com arma. E aí eu fiquei pensando, analisando, voltando na ideia da importação. E aí eu comecei a dar consultoria para algumas lojas pequenas que queriam tirar CR de arma de pressão e tal, e tinham muita dificuldade de entender a lei. E como eu tinha já uma boa experiência nisso, aí eu falei, tá bom, vou começar a prestar um pouco de consultoria. Só que o Brasil e o jeito brasileiro, ele é absolutamente bizarro, né? Então, assim, quase todos os clientes, eu ajudei boas grandes lojas, tem lojas ali que eu sou muito parceiro até hoje, que não sei se eu posso falar, se eles se sentem à vontade de eu falar ou não, mas são concorrentes meus hoje, que eu tenho um vínculo de amizade, porque de fato eu ajudei eles a venderem, apliquei eles na internet, expliquei, estruturei muito da loja deles, né? Mas muitos outros clientes eram um fracasso, eram pessoas que queriam trabalhar na ilegalidade, com contrabando, e eu nunca tolerei contrabando, porque o contrabando, ele é o que mais prejudica o Brasil. Contrabando de tudo, né, de forma geral. Estou falando de contrabando e o esporte, né? Pro esporte e pro Brasil. Cara, o nosso sistema tributário... Pode falar palavrão? Pode. Não. É uma merda. É uma porcaria o nosso sistema tributário. Não pode. É terrível. É uma coisa bizarra. Mas, se todo mundo ficar sonegando imposto, se todo mundo ficar fazendo contrabando, isso não tende a melhorar. Então, assim, o Brasil ele é horrível porque a gente tem um sistema tributário péssimo e a gente tem muita empresa que fica dando jeitinho para não pagar imposto. Então, querendo ou não, na hora que a gente deixa de pagar o governo, por mais cretino que seja essa cobrança dos impostos brasileiros, a gente tem um desequilíbrio, né, econômico muito ruim. Então, eu sou contra contrabando, trabalho dentro da regra do jogo, porque eu... Posso adicionar um outro item? No que você falou, tudo que você falou faz total sentido, e eu ainda adiciono uma outra questão. O tiro já é por demais demonizado e colocado numa balança ruim por muitas pessoas de má fé que não conhecem o esporte. Sim. Quando a gente caminha para o lado errado, que é o caso do contrabando, do descaminho, ou da caça, que é alguma coisa que o pessoal faz muito também, quando a gente caminha para o lado errado e viola a lei, nós estamos dando munição para essas pessoas também atingirem de maneira incisiva o nosso esporte. Exatamente. Se a gente privilegia o contrabando, a gente acaba criando medidas restritivas, legais, para que esse produto ele vire proibido. Então, assim, é um absurdo. Prejudica o esporte, o segmento, prejudica as empresas sérias que contratam, pagam funcionário, pagam impostos, geram renda para o Estado, para a União. Então, assim, por mais tosca que seja a nossa cobrança tributária, infelizmente, ela deve ser cumprida, né?
E aí eu tinha clientes que queriam dar o jeitinho brasileiro. Não pagava imposto. Ah, não, eu não quero fazer isso. Ah, eu vou trazer umas armas do Paraguai e vou esquentar. E aí eu comecei a ficar muito nervoso, né? A ponto de um cliente me ligar e falar, Diego, o exército tá aqui, vão me levar preso. Eu falei, mas por quê? O que aconteceu? Não, é porque tinha umas armas e tal. Eu falei, do Paraguai? Aí eu falei, cara, vai preso, que se dane, não quero nem saber. Eu falei, o nosso contrato deixa lá muito claro. Você tem que seguir a regra do jogo, por pior que seja a regra, né? Aí eu abri mão, falei, cara, chega, não dá, sabe? Ficar passando a mão na cabeça de contrabandista, porque, desculpa, é criminoso. Você pode achar que, mas não é perigoso, não importa. Para mim, crime é crime. Não, tá do lado do cara que trafica armas, arma de fogo, arma de pressão, drogas, seja lá o que for. Então, eu não tolero esse tipo de coisa. E aí eu... Tamo junto. Não, e eu acho que as empresas elas deveriam explicar isso. Cara, nosso produto é caro. Você comerciante também, o nosso produto é caro não é porque eu ganho 200% em cima. Quem me dera. Mas quem me dera. Às vezes a gente ganha 2% numa venda de R$3.000, a gente ganha 2% de lucro, porque o ICMS, PIS, COFINS, imposto de revenda, contribuição social, as pessoas não têm noção do nosso Como é que é? 200% de lucro? Não, quem me dera, que eu adoraria ter. Os clientes acham que a gente tem gente que vai assistir isso aqui e vai falar que 2%, esses caras ganham 200%, Charles, você sabe que eu vou embasar isso aqui que ele tá falando. Você sabe que eu, às vezes, recomprava arma para revender de tunada. Uhum. Cara, para arrancar com tudo de imposto que tem no Brasil, no preço que o pessoal comercializa essas armas, para arrancar 5%, 7%, cara, você tem que fazer milagre. Milagre. Não, mas você sabe, né, que na cabeça do pessoal, a arma de loja de pressão ganha 200% por baixo. Assim, quando não quer ganhar muito. Não, os caras não têm noção, cara, do custo que tem. Isso porque o pessoal não considera custo de loja, de estoque, de não sei. Cara, tem um monte de custo que o pessoal não bota no balança. Uhum. E o valor que os caras ficam é realmente muito pouco. Tanto é que eu nunca tive muito interesse, porque a escala, o volume que você tem que vender para realmente ganhar dinheiro é muito grande. Exato. E é uma coisa que eu falo para todo mundo, gente, eu tenho que trabalhar volume. O cliente às vezes vem pedir. O Rondon foi um cliente que veio pedir desconto, né, Rondon? Vou ter que te botar aqui no meio. Sim. Ele falou, Diego, tem uma carabina ali e tal que eu gostei e tal. Eu falei, deixa eu ver o que dá para fazer. Eu falei, Rondon, eu tô ganhando 2%. Eu falei, 2%. Exato. Era uma carabina de 2.000. Eu falei, tem ideia de que eu ganho 20, R$40 em cima dela? Se eu te tirar R$40, eu já me empaco, só pago imposto, eu não tenho lucro, e você vai virar para mim e falar, R$40 de desconto, você tá de sacanagem comigo. Né? Porque eu tenho que ser honesto, às vezes dá para tirar, a gente faz um Black Friday, vende a preço de custo, reduz um pouco. Tem produto que a gente faz promoção para vender com prejuízo, para girar o estoque. Eu vou receber reposição de SIG, eu tive que queimar produto agora, Black Friday, Natal. Faz parte do jogo, é o meu risco, né? Mas o brasileiro achar que a gente tem uma margem, o brasileiro vê assim, custa $100 nos Estados Unidos, ela tem que ser vendida no Brasil R$800. Não, tá errado. Se custa $100 nos Estados Unidos, ela teria que ser vendida a R$100 no Brasil. Eu tô pensando num cliente que já tem uma noção de Não, Não, mas sabe o que acontece? O pessoal não considera logística, que é muito cara no Brasil. Não considera nada, Léo. Nem o campo. Tem gente sério que o cara fala, mas essa arma nos Estados Unidos custa R$200. Mas eu vou fazer uma videoaula. Tem um câmbio. Câmbio. Não, eu vou fazer uma videoaula explicando de verdade, mostrando, gente, deixa eu explicar cada etapa do imposto brasileiro para uma arma. Se fosse só imposto, a gente dava um jeito. Eu tinha cliente de importação que o que ele pagava de pátio no porto, esperando a aduana liberar... $7.500 por semana. Cara, você imagina isso indo multiplicando. Eu tive cliente que teve prejuízo de $500 mil no porto, parado esperando a aduana liberar. E a vista, Leonardo, mas não vai muito. Tem um pessoal do fogo importa bastante arma. Teve um pessoal, aqui parou, tinha um cara aqui que ele importava direto. Ele parou de importar quando deu um rolo no começo da pandemia. No final, o pacote dele ficou 1 ano e 6 meses pagando armazenamento até liberarem. Quebrou. O que ele pagou de armazenamento custou mais caro que as armas e com tudo, transporte com tudo. Não, absurdo. Ele se mudou, falou, cara, eu não importo mais nada.
Não. Mas vamos lá, Rondon, tua pergunta. Não, peraí, Vanilda, desculpa que eu fiquei me prorrogando aqui, nem terminei a pergunta dela. Perdão. Só para concluir, tá? Agora a história longa já foi. Aí eu tinha alguns clientes que trabalhavam de forma ilegal, tal, eu me irritei e falei, gente, eu estou tentando ensinar para esses clientes como trabalhar de uma forma correta, né? Precificação, divulgação na internet e tal. Aí eu me cansei a ponto de falar, cara, desculpa, mas se esses clientes não querem aprender e eu tenho uma certa expertise no assunto, não sou o melhor, não sou o cara mais esperto do mundo, mas eu falei, mas se eu tenho uma certa expertise do assunto, por que não criar a minha loja? Então eu esperei o prazo, né, legal dos últimos contratos que eu tinha de consultoria e resolvi abrir a Prime Guns em 2019, né? E aí, pré-pandemia, eu não posso reclamar muito da pandemia, porque eu comecei online, e quando veio a pandemia eu só me mantive online, e aí já no meio da pandemia a gente começou a bolar uma lojinha física tal, e crescer. Então eu acabei entrando nesse segmento por conveniência, por gostar muito. Arma de fogo também, a primeira arma de fogo que eu comprei foi numa loja em São Caetano, que eu não suporto nem falar o nome, tive um BO desgraçado, e eu me lembro em 2012 ter virado para o dono da loja e falei, eu vou te ensinar o que é tratar bem o cliente. E então foram algumas motivações que eu tive aí dentro disso, né, sejam por desafetos, sejam por pessoal e por vontade também, isso é um segmento que eu gosto. E quando a gente, aquela coisa, quando a gente gosta do que faz, a gente não precisa trabalhar, mentira, trabalha pra caramba. Mas... Trabalha pra caramba, esse negócio de não trabalha. Vai lá, Rondon, tua pergunta. Diego, a primeira pergunta minha foi para Prime Guns, agora é para você, Diego. Nós sabemos que sua preferência é CO2, então vamos tirar o CO2 da jogada. Seja propulsão a mola ou seja PCP, qual é a arma, o calibre e o tipo de propulsão que você mais gosta? E por quê? Vocês estão com pergunta difícil, né? Cara, carabina... facilidade, meu amigo, tá no lugar errado. Carabina PCP. Carabina PCP 5,5, para mim é uma carabina extremamente coringa. Vamos pegar aí carabinas de entrada. Hoje tem várias no Brasil, mas você pode pegar uma Nova Vista, pode pegar uma PR900, uma M25, uma Dione PCP. Existem várias carabinas ali. Agora tem a linha T-Rex da Fixa, que está muito boa. Muito legal. Já recebeu a sua? Já, recebi inclusive antes do Natal. Valeu demais, estou me divertindo pacas com ela. Depois, essa época do ano é meio complicado logística, mas fico feliz que tenha dado tudo certo. São carabinas incríveis, assim, eu acho que o calibre 5,5, por ele ser um calibre coringa, né, ele não é nem uma Big Bore e nem uma 4,5, que o brasileiro fala, mas só 4,5, é tudo isso. Eu acho que são carabinas, pelo menos comercialmente falando, viáveis. Então, carabinas PCPs intermediárias são armas que me agradam demais, porque eu sei que o cara que compra uma carabina dessa, ele gastou entre 2.000 e 4.000 numa carabina PCP, né, num kit com bomba e tal, é um cara que vai dar valor ao tiro esportivo. Ele vai dar valor. É um cara que não quer saber de caça, é um cara que não vai prejudicar o segmento, é um cara que ele vai ser entusiasmado, e eu vou te falar a verdade, a quantidade de CAC que comprou PCP comigo e agora gosta muito mais de tiro com pressão do que com arma de fogo é absurdo. É um tiro animal, né? O cara, ele olha, ele gosta de atirar com arma de fogo, mas ele fala, cara, o desafio de uma arma PCP, de uma carabina PCP, é impagável. É muito maior, né? É muito superior. Olha, Diego, e quem atira de fogo e atira com a T-Rex, meu Deus, ama demais, porque parece muito atirar com fogo. E o engatilhamento dela macio, negócio surreal, né? Eu sou apaixonado por ar comprimido e eu sou CAC também, tenho arma de fogo, já tive muito mais do que tenho hoje. E eu tenho ido me desfazendo das armas de fogo e aumentado o portfólio de armas de pressão. Sim. Eu estou indo no caminho inverso que muita gente faz. Eu sou fãzaço de pressão. Mas é um caminho basicamente comum, porque eu tenho muitos clientes que eles são CACs, eles vão semanalmente no clube de tiro, mas ele fala, cara, eu vou pro meu sítio, eu fico 3 dias atirando ali, e a hora que eu vejo, eu gastei 1.000 chumbinhos. Eu falo, cara, o cara tem é igual pesca, o cara que gosta de pescar, ele vai pescar, não importa se ele demorar 8 horas para pegar um peixe, né? Eu não gosto de pescar, não é minha vibe, mas eu vejo que existe essa similaridade. Assim como o cara que gosta de andar de moto, ele quer pegar a moto e andar, pegar uma estrada, é prazeroso, né? E eu vejo que o tiro com arma de pressão é aquele cara que ele não precisa ter a pressa, ele vai atirando e vai, e acaba introduzindo muitos amigos, né?
Eu tenho vários amigos armamentistas, acredite se quiser, muitos amigos armamentistas. Mas não tem uma vez que eu não levo uma carabina, uma arma de pressão, num churrasco, num sítio, que todos eles querem atirar. Todos eles. Eles falam, deixa eu ver, deixa eu dar um tiro. É uma coisa que eles não abrem mão. Aí gosta, né? Aí adora. Mas vamos lá, última leva de perguntas. Vamos fazer aqui agora jogo rápido aqui nas respostas. Cadê Ivanilda? Caiu. 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 Vamos ver, vamos ver a Ivanilda volta aqui. Se quiser continuar, daí a gente retoma com ela. Vamos lá com você aqui, a Ivanilda voltando. Vamos lá. Jogo rápido, hein? Pergunta, resposta rápida. Vai. E o cara que chega na tua loja... Pô, Diego, eu quero uma arma assim, para fazer assim, assado. Pô, tem essa. Ah, gostei dessa aqui. Aí você, pô, as vantagens, desvantagens. Nossa, gostei, ela é muito legal. Quanto custa? Ah, ela custa tanto. Uhum. Aí vem aquele, nossa, tudo isso, mas é caro demais. Dá para comprar uma arma de fogo. Eu geralmente... Qual que é a tua reação quando você ouve esse tipo de comentário de cliente na loja? Geralmente o pessoal que vem na loja, ele já tem um pouquinho mais de noção. Um pouco, nem sempre. Mas eu ouço muito isso no Instagram e no YouTube, né? Nas redes sociais, de forma geral, as pessoas acabam associando. Eu deixo muito claro, eu falo, amigo, deixa eu explicar uma coisa. Existe bicicleta mais caro que carro. Existe carro mais caro que um helicóptero. Eu falei, você não associa preço. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Você pode, eu falo, você tem um carro, mas você podia estar andando de patins, é muito mais barato. Então, assim, eu já tento dar uns exemplos que a pessoa para, olha e fala, você tem mais ou menos razão. E tento desassociar. Uma coisa é arma de fogo, né? Você tem arma de fogo, aliás, arma de fogo eu até deixo claro. Uma carabina 22, ela é mais barata e mais simples de produzir do que uma carabina de mola ou gasram. Isso é fato, né? Você tem várias qualidades envolvidas, mas você pega uma CBC 7022, é uma carabina, né, agora restrita, mas semi-automática 22, vou rir para não chorar. Você tem que cair na risada quando for ouvir isso, cara. Mas ela é uma carabina que a fabricação dela é mais simples do que uma carabina PCP ou de mola. Então não tem comparação, cara, não dá para comparar. E aí outra coisa que eu faço, por vender arma de fogo também, se o cara falar isso, eu falo, tá bom, então vamos lá comprar arma de fogo. Você tem a documentação? Não tenho. Ah, então, pois é. Vamos lá, Leonardo. Então vamos lá. Jogo bem rápido, já que o Charles quer assim. Se você precisasse indicar, esquece, ó, eu quero 3 armas, tá? 3 armas. Se você pudesse indicar uma CO2, uma Spring e uma PCP, qual seria a sua indicação? Só 3. Deixa eu ver qual delas eu tenho mais em estoque, tô brincando. Cara, CO2, pistola. Eu indicaria a PF AM9B da Crossman. Ela é uma pistola versátil, réplica da Taurus, dispara semi-full automático, tem 3 joules de força, o que é bacana, blowback realístico, um preço razoável. Então, eu gosto muito dela. Não é uma arma de precisão, é uma arma de diversão, sem dúvida nenhuma. PCP. Para quem está comprando uma primeira PCP, eu sempre sou muito sincero. Cara, escolha qualquer carabina até ali R$3.200. Pega uma PR-900. A PR-900 acaba sendo uma das que eu mais indico. Então, gosto muito dela, acho o conjunto dela equilibradíssimo, sem exceção. Acho muito bom. PR-900, para quem está começando no tiro esportivo, é fantástico. Tem um orçamento um pouquinho mais maior, pode gastar um pouco mais? Uma Dione PCP, uma T-Rex, uma M25. Existem várias opções de PCP, mas a PR-900, o conjunto dela, para mim, é incrível. E de mola, Big Cat, da Gama. Não tem nem para onde fugir. Eu acho que o custo... Existem muitos críticos, né? Existiram alguns problemas no passado em cima dela, mas eu acho que a Gamo é Gamo, não é à toa que é a maior fábrica, né, de carabina de pressão do mundo, é dona da RWS, da BSA. É um grupo... Assim, os caras têm a expertise britânica e espanhola do tiro,
para mim é excelente, e a Big Cat é uma carabina ali na faixa de 1.500, excelente. Dá para tirar tanto no 4,5 ou 5,5. Aí o cliente fala, eu quero 4,5. Enfim, eu não vou nem entrar no mérito do calibre, porque isso é gosto pessoal. Mas Spring, assim, eu considero a Big Cat um ótimo custo-benefício. Cara, eu assino embaixo só as duas carabinas, a PCP e a Spring. A CO2 eu não manjo muito, mas a Spring e a PCP assino embaixo. Ivanilda, pergunta jogo rápido. Então, a gente já está vivendo, né, um ano novo agora, 2024. Não. A gente vai Não soltar fale isso lá em data. janeiro, então você tem que se referir ao passado. Mas já é ano novo. Não, mas é uma pergunta para um plano futuro. Não, mas você não pode tratar. Tá. Você faz sua pergunta pensando que você está fazendo ela lá pelo dia 20 de janeiro. Então tá, vamos lá. Para agora, né, nesse ano, né, que a gente vai estar entrando nele, que a gente está nele, cautela sempre, mas investimento também. O que você indica para mulherada, para que ela se sinta mais à vontade e com mais disposição para poder estar junto no mercado do tiro? Olha, um recado para as mulheres. Eu acho extremamente importante, né, Ivanilda, você é atiradora, tal, você e todas as mulheres que já estão envolvidas com o tiro, seja de uma forma comercial, seja de uma forma amadora, seja de uma forma profissional, olímpica, seja lá como for, tragam vocês as mulheres, porque é muito difícil. Eu sou um homem, tô aqui e falo, vem mulheres, venham atirar, tal. Aqui que esse homem me chamando aqui para atirar, não quero nem saber, né? Eu sempre incentivo, eu sempre, né, propus assim para amigas minhas, prima, irmã, não sei o que, tal. Não, vamos lá, vamos conhecer, vamos atirar para qualquer um, porque eu acho que precisa ter a presença feminina. Mas eu acho que nós homens temos muito poucos argumentos. A gente não é bom em argumentar com mulher, a gente perde. Então, eu acho que as mulheres, elas poderiam ajudar um pouco mais, as mulheres já envolvidas no segmento, elas precisavam trazer, né, e se for necessário, conversar, né, eu sou filiado a um clube de tiro, pô, chega no clube de tiro, tenta promover um dia das mulheres, seja no jogo de airsoft, fazer jogo para mulheres. Eu acho que é importante as mulheres que já estão introduzidas incentivarem que outras mulheres entrem, né? Eu acho que existe... Eu já pensei várias vezes em trabalhar campanhas exclusivamente femininas, tal, só que é difícil, talvez até por conta da minha mente masculina não conseguir pensar em nada, desenvolver nada, mas eu acho que é importante. E eu acho que, um recado que eu acho que vale geral. O ano agora, ele vai ser muito difícil. 2024 vai ser um ano bastante decisivo para o tiro esportivo. A gente tem transição de legislação, a gente tem transição tributárias nos próximos anos, já nesse ano. Então, existem muitas incertezas em cima do nosso segmento. Eu acho que o Brasil ele é um país sólido, é um país firme, é um país, querendo ou não, democrático, e a gente precisa conquistar os nossos direitos. E a melhor forma de conquistar o segmento de tiro esportivo, seja homem, mulher, seja lá qual for a posição sexual, posição política, trabalhando o nosso segmento da melhor forma, da forma correta, dentro da lei, e claro, incentivando, mostrando para o mundo de que nós somos responsáveis, de que ninguém aqui usa arminha para ficar brincando, atirando nos outros, colocando outras pessoas em risco. É um estilo de vida, é um esporte olímpico, e ele deve ser respeitado. Mas a gente deve respeitar a lei também. Rondão, tua pergunta, para encerrar essa roda viva aqui. Diego, custo-benefício, ou melhor, qualidade e custo. Hoje em dia, melhor chumbinho nacional ou continua sendo os importados? Vai para rifle, cara. Não tem dúvida, chumbinho nacional. Cara, o Brasil ele é bom produtor de chumbo e a Rifle é uma marca internacional, né? Ela vende para o Comitê Olímpico de Tiro Esportivo do Canadá, para o Chile, para a Alemanha. Eu tenho a oportunidade de conhecer a fábrica da Rifle, o controle de qualidade deles e tive a oportunidade de conhecer clientes deles fora do Brasil. E eu digo assim, que não só a Rifle, tem outras. Você tem chumbos de qualidade, chumbos que são bons em várias marcas. Então, cara... Dá para recorrer para fora? Dá, mas antes experimenta todo o chumbo nacional. Vamos tentar privilegiar um pouco a indústria nacional. Então, gente, essa foi a Roda Viva com o Diego da Primer Guns. Muito legal, daria para a gente falar muito mais aqui sobre isso, mas foi muito interessante. E, Diego, de cara já deixo aí para você o convite para
nós vamos fazer uma live só sobre tiro de pressão com CO2, que a gente é da turma. Eu, você, o Rondon, o Ivanildo, o Leonardo. Vamos fazer uma live só sobre CO2. Não. Que eu acho que eu sempre faço eu dou uma atenção no canal pro CO2, porque eu acho que é um tipo de tiro que muito atirador precisa descobrir. Precisa, porque vai curtir. Então, valeu pela tua presença. Deixa eu só fazer um adendo. Gente, o tiro esportivo é legal, o tiro esportivo é legal de qualquer forma. Então, não gosta de CO2, gosta de mola, gosta de PCP, pesquise. Pode ser na Prime Guns, pode ser em qualquer outra loja, vá visitar, vai conhecer os produtos. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido em qualquer loja que você for para poder tirar as dúvidas e se você tem vontade de atirar, só vá. Isso aí. Então, gente, dúvidas, comentários, deixa aqui embaixo no campo dos comentários. O link da Prime Air Guns está no descritivo do vídeo. Deixe seu like, muito importante para o canal, se inscreva e não perca o próximo Chumbocast. Até mais para vocês. Valeu, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal.